Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Hoje eu vim aqui para gravar o vídeo sobre os 5 melhores padrões de price action segundo Al Brooks. Então vamos lá que tem bastante coisa legal para a gente conversar. Tiagão, peraí, vamos parar a gravação aqui, cara. Eu acho que alguém esqueceu esse copo aqui. Pô, o pessoal tá muito esquecido hoje em dia. Sabe, aliás, o que eles estão esquecendo também? Eles estão esquecendo de deixar o like, comentar no vídeo e se inscrever no canal. Então, por favor, não esqueça. Deixe seu like, comenta o que você achar desse vídeo, se você gosta de price action e vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre os 5 melhores padrões de price action, segundo Al Brooks, que é considerado o pai do price action. É sempre importante lembrar que o Al Brooks não inventou o price action, ele só popularizou o método de análise barra. É interessante, esse vídeo, a fonte dele é um artigo que o Al Brooks publicou lá no Brooks Trading Course. Não dá para eu comentar tudo aqui do artigo, mas caso você seja aluno dele ou alguma coisa assim, eu acho que vale a pena comentar o artigo. Eu vou falar só os pontos principais ali. Primeiro padrão, reversões majoritárias de tendência. Esse padrão ele é um padrão de reversão e quando você for olhar o modelo teórico, você vai ver que é basicamente ali, pode ser um ombro, cabeça, ombro, pode ser uma formação num pivô de baixa. Mas pela ótica do price action, tem algumas coisas que vale a pena a gente comentar. Primeira coisa, você precisa de uma tendência. Lembrando, tendências de alta são formadas por topos e fundos ascendentes, tendência de baixa formada por topos e fundos ascendentes. As reversões majoritárias de tendência são entradas que você faz com o objetivo de pegar uma nova tendência que está em formação. Uma coisa que o Brooks fala, esse tipo de padrão, ele tem uma probabilidade baixa de acontecer, então lembrando que tudo está sempre conectado. Se a tendência ela é válida até ser revertida, ou você sempre espera a continuidade da tendência, se você está querendo fazer uma reversão de tendência, naturalmente a probabilidade vai ser baixa. Porém, como a probabilidade é baixa, o stop também é baixo e a relação risco-retorno é positiva. O Al Brooks costuma falar também que ele quer pegar objetivos em 2:1, por exemplo, nesse tipo de trade. Alguns componentes de uma reversão majoritária de tendência. Primeira coisa, você precisa ter uma tendência a ser revertida. Então isso é uma coisa básica. Se você tem o mercado lateralizado, você nunca vai ter uma reversão majoritária de tendência. Outra coisa que configura um início de uma reversão majoritária de tendência, rompimento de uma linha de tendência. Isso aqui é muito legal. O Al Brooks fala, você está operando a favor da tendência enquanto você tiver uma linha de tendência válida. Rompeu a linha de tendência, aí você começa a ficar de olho para uma possível reversão majoritária de tendência. Terceiro ponto que ele fala, que é que você precisa ter uma segunda tentativa de pullback que forma a nova tendência. Igual eu sempre falo para vocês, vamos para o modelo teórico e depois a gente começa a olhar na prática como que funciona isso. Eu trouxe um exemplo para vocês de uma reversão majoritária de tendência de baixa para alta. E vamos analisar cada componente separadamente. Primeira coisa, a gente tem uma tendência prévia, topos e fundos ascendentes. Você tem então uma linha de tendência que ela está guiando essa tendência de baixa e logo depois você tem um rompimento de uma linha de tendência. Esse seria o primeiro sinal de alerta para a gente ficar atento para uma reversão majoritária de tendência. Depois disso, você tem o preço fazendo uma tentativa de retomada da tendência, ou seja, tentando retomar a tendência para baixo, que também é um componente importante, mas esse movimento falha em romper o fundo anterior e depois ele dá como continuidade e forma essa nova tendência que reverteu então de baixa para alta. O objetivo da entrada seria você tentar pegar logo ali após a confirmação desse fundo mais alto que o anterior para tentar desenvolver a nova tendência. Lembrando, é uma operação que provavelmente você vai tomar muitos stops tentando fazer ela, mas você vai usar um stop mais curto e você vai ter um objetivo de pelo menos 2 vezes o seu risco. Essa aí é a reversão majoritária de tendência. Olhando aqui no gráfico, eu consigo trazer alguns exemplos para vocês. Então, pessoal, eu trouxe o exemplo para vocês do próprio mini índice. Vamos acompanhar cada componente aqui que eu falei para vocês. Se você for confirmar, a gente tem essa formação de topo, depois a gente tem um topo mais baixo aqui, depois a gente tem outro topo mais baixo. A gente consegue guiar isso aqui por uma linha de tendência. Se você for ver, a linha de tendência ela está apontada para baixo, você tem de fato uma tendência de baixa. Você tem primeiro o rompimento de uma linha de tendência nessa região aqui, que eu comentei com vocês. Esse rompimento de linha de tendência seria o primeiro sinal de alerta. Você tem o preço corrigindo até a média móvel de 50 e aqui seria o componente ali que eu falei com vocês de tentativa de retomada da tendência de baixa. Mas, se você for acompanhar, essa tentativa de retomada da tendência de baixa falhou em perder essa região de fundo anterior, depois foi formando um fundo mais alto e começou esse movimento de reversão de tendência. Então, um trade de compra, por exemplo, depois da análise desses pontos, seria um trade de uma reversão majoritária de tendência. Você esperou a tendência de baixa demonstrar alguma fraqueza com o rompimento da linha de tendência, os compradores voltaram a ganhar força.
Você viu que os vendedores tentaram retomar o movimento, mas eles não tiveram tanta força assim, os compradores conseguiram segurar a região de fundo e depois tiveram força suficiente para fazer um fundo mais alto que o anterior, para iniciar essa reversão majoritária de tendência de baixa para alta. Fica ligado que na sala, várias vezes a gente comenta sobre isso, então confere lá a sala ao vivo também. Segundo padrão são as bandeiras finais, ou Final Flags, igual o Brooks chama. Esse padrão aqui ele tem uma peculiaridade muito interessante. Geralmente a gente aprende que bandeiras você opera a favor da tendência. De fato, é um padrão de continuidade. Mas uma coisa que eu costumo falar para vocês é que é o seguinte, se algo que deveria acontecer no mercado não está acontecendo, isso já é um sinal muito interessante. Vamos lá, quais são os componentes da bandeira final? Eu trouxe um modelo teórico para vocês, que a Gabi vai colocar ali na tela. Basicamente a frustração do rompimento de uma bandeira. Então, primeira coisa, você precisa ter uma tendência prévia, né? Você precisa ter uma pernada anterior a ser revertida. Lembrando que é um padrão de reversão que parte de um padrão de continuidade. Você tem o preço fazendo basicamente um pullback horizontal, que é a definição de bandeira, e você tem a tendência perto de uma região de suporte ou resistência relevante, que no caso do Brooks ele chama isso de magnetos. Isso aqui é muito legal. Quando uma bandeira, vamos dar um exemplo, você tem uma tendência de alta, e você tem o preço formando uma bandeira próximo do topo, segundo o Brooks, se o preço perde essa mínima, você pode acreditar numa tentativa de reversão de tendência. Igual eu falei com vocês, a bandeira final, ela é um padrão de reversão que começa como um padrão de continuidade de tendência. A expectativa é que a continuação fale e aprisione os traders que estão na ponta comprada, por exemplo. É interessante também que ele comenta que é importante você analisar outros sinais de reversão quando você estiver observando esse padrão. E mais uma vez, assim como um padrão de reversão de tendência qualquer, ele tem uma probabilidade baixa de ocorrência, segundo o Brooks, de 40%, e ele espera pelo menos então que provoque 2 pernas ou 10 barras no movimento contrário. Eu trouxe para vocês o modelo teórico, e aqui eu acho que tem um ponto interessante. A gente tem 2 tipos de modelo que a gente poderia trabalhar da bandeira final. O primeiro é quando, por exemplo, você tem um movimento com uma tendência de baixa, o preço forma uma bandeira de baixa, falha esse movimento, rompe a máxima e aí você compra acreditando numa reversão de tendência. Uma outra forma desse padrão que eu acho até mais interessante é quando, por exemplo, você tem uma tendência de baixa nos tempos gráficos maiores. Então eu trouxe para vocês, por exemplo, uma linha de tendência, topos e fundos ascendentes nos tempos gráficos maiores. Você tem uma tentativa de reversão que ela forma uma bandeira próximo de uma linha de tendência de baixa, né, forma uma bandeira de alta próximo de uma linha de tendência de baixa, por exemplo. O preço aciona essa bandeira, mas logo em seguida perde a mínima, e aí você entra na falha de um padrão, né, na falha de um padrão de alta, acreditando numa reversão desse movimento para baixa, para continuar aquele movimento do tempo gráfico maior. Parece complicado, mas não é. Vamos aqui para o gráfico, eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Pessoal, eu trouxe um exemplo para vocês de uma bandeira final. A gente tem aqui no índice futuro um movimento de baixa nos 5 minutos, com topos descendentes, uma linha de tendência que eu tracei aqui para vocês. Tem esse gap, mas tenta considerar esse gap como uma barra, e ele forma uma bandeira de baixa logo em sequência. Aqui a gente tem um caso de uma Final Flag, por quê? Você tem uma bandeira de baixa, que ela chega a ser acionada, mas logo em sequência o preço ganha a região de topo e aciona um movimento de reversão de tendência. Esse aqui seria um exemplo de Final Flag, de bandeira final, para reversão de tendência de baixa para alta. O segundo modelo de bandeira final é esse que eu trouxe o exemplo para vocês, também no índice. A gente tem um índice que ele vem até então no movimento de alta, com topos e fundos ascendentes, trabalhando acima da média, começa a mostrar algum sinal de fraqueza e forma uma bandeira de baixa. Só que essa bandeira de baixa é acionada, ela não dá continuidade e logo em sequência ele rompe o topo anterior, frustrando aqueles que acreditavam no movimento de queda, e depois a gente tem uma continuidade de alta. Olha que interessante, a gente tem um movimento maior e anterior de alta. A gente tem um índice fazendo uma tentativa de reversão para baixa, formando uma bandeira de baixa. Essa bandeira de baixa é acionada, depois rompe o topo, e é engraçado porque a gente reverte a tentativa de reversão. Por isso que ele é um padrão ali de reversão, porque o movimento até então estava querendo fazer um movimento de queda, falhou e voltou aquele movimento maior. Nesse caso é o que eu prefiro operar, principalmente quando a gente está considerando o índice dólar no período da tarde. É relativamente comum de acontecer isso. Você tem uma tendência forte no início do dia, você tem uma lateralidade ali no período da tarde que tenta fazer um padrão de reversão para baixo, esse movimento falha e aí você entra a favor do tempo gráfico maior, a favor daquele movimento prévio. Beleza? Lembrando, esses padrões na hora ali do dia a dia é sempre um pouquinho mais difícil, vale você ter um pouco de cautela, mas é um modelo bem interessante.
Terceiro melhor padrão, segundo o Brooks, é o padrão de rompimento. E aí ele te pergunta, rompimento do quê? Pode ser de várias coisas, rompimento de máxima, mínima, rompimento de fechamentos anteriores, rompimento de triângulo, rompimento de figuras e etc. Ele falou que dentre os 10 padrões que ele comenta no artigo, eu estou falando sobre 5, mas ele comenta sobre 10, rompimentos para ele é o favorito porque tem uma probabilidade alta de provocar deslocamento. Como tudo na vida não é perfeito, você tem também um stop maior. Uma coisa que é interessante, muita gente se confunde porque costuma falar, mas a maioria dos rompimentos falham. É importante trazer para vocês, a maioria dos rompimentos em lateralidade tendem a falhar, enquanto os rompimentos em tendência tendem a dar uma boa continuidade. Então aqui já é a primeira dica. Procure operar rompimentos quando você tem o mercado em tendência, uma tendência clara, uma tendência bem definida. Se você tiver uma lateralidade curta e você está operando um rompimento de uma figura, procure operar a favor do movimento prévio. Movimento de alta, lateralizou em poucas barras, teve um rompimento, procure operar a favor do movimento prévio. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo de um rompimento de baixa nessa barra aqui. Você nota que o mercado está desenvolvendo um movimento de queda e aqui essa barra ela é extremamente importante para análise do movimento por price action. A gente tem uma barra que ela rompe até então, que seria a mínima desse período, né, que foi mais ou menos ali do período da tarde. Você vê que é uma barra que ela tem um bom fechamento, fecha próximo de mínima, ela tem um corpo grande e ela se destaca em relação às barras anteriores. Ela provavelmente pode estar estopando quem estava na posição comprada e inicia um movimento de deslocamento um pouco mais forte que a gente acompanhou. Se você viu o outro vídeo que a gente soltou sobre o price action, a gente comenta sobre os ciclos de mercado. O ciclo de rompimento ele é um ciclo que ele tem muito deslocamento, você tem barras grandes, você tem pouca ou nenhuma sombra e você tem um mercado sem fazer praticamente nenhuma correção. Foi o que aconteceu logo após esse rompimento, que depois você tem 1, 2, 3, 4, 5 barras em sequência sem nenhuma tentativa de reversão. Então, por exemplo, para mim é um bom exemplo de rompimento essa barra, que no caso ela está rompendo uma mínima de um movimento anterior, ela está acionando um pivô de baixa, e aí você vê que essa barra de rompimento ela tende a se destacar. Se você está com muita dúvida se o mercado está rompendo ou não, provavelmente é porque ele não está rompendo. As barras de rompimento elas vão se destacar em relação aos movimentos anteriores. O segundo exemplo de rompimento que eu trago para vocês, ele pode até dar algumas dúvidas. Você tem um mercado que ele estava com movimento de queda e faz uma volta em V. Algumas pessoas costumam operar essas voltas em V, mas eu particularmente não opero tanto assim. Essa barra aqui a gente pode considerar como uma barra de rompimento importante. Por quê? A gente está rompendo basicamente a máxima, o que era até então a máxima do dia. Você tem um mercado num deslocamento forte, então ele confirma esse ciclo. Você praticamente só tem barra de compra com fechamento próximo da máxima, pouca ou nenhuma tentativa de reversão. E é interessante, porque se você for ser bem generalista, segundo igual o Brooks costuma ser com rompimentos, você tem uma série de rompimentos acontecendo, porque a todo momento o preço está rompendo as máximas das barras anteriores e está provocando um deslocamento. Então aqui é um outro exemplo de movimento de um ciclo de rompimento ou um trade que você pode fazer pensando em rompimentos. Aqui a gente tem até uma barra ignorada também, que não deixa de ser um rompimento, né? Tudo que você tem deslocamento, tudo que você tem violência no movimento, a gente considera como trade de rompimento, né? A gente sempre está rompendo alguma referência anterior. Quarto padrão, a gente está falando de bandeiras de alta em H2 e bandeiras de baixa em L2. Afinal de contas, o que é isso? O Brooks usava uma nomenclatura antiga que ele chamava de M2B e M2S para esse tipo de padrão. É um padrão que eu gosto muito de operar. Se a gente for falar de uma forma bem simples, é como se fossem topos duplos ou fundos duplos que acontecem na média ou em um movimento ali de uma tentativa de correção e geralmente eles são espaçados por pouco tempo, eles acontecem de uma forma curta. Eu acho que fica mais interessante se eu trazer direto aqui para vocês para a gente poder dar uma olhada. Trazendo um exemplo de continuidade de baixa. A gente tem um mercado com uma tendência de baixa acontecendo, então trabalhando abaixo das médias, topos e fundos ascendentes. Você tem um pullback e aí você tem uma tentativa de retomada da tendência. Essa tentativa de retomada da tendência ela falha, você tem o preço fazendo uma tentativa de recuperação, ele testa essa região de topo aqui, esse movimento falha e depois a gente dá uma continuidade na queda. Então você tem a primeira tentativa de retomada e na segunda ele dá uma continuidade na queda. Então você pode operar esse padrão, isso aqui poderia ser uma bandeira de baixa em L2 ou uma M2S, igual ele costuma falar. Pessoal, trazendo um exemplo de bandeira de alta em H2 na ponta de compra, né? Então, a gente tem o preço fazendo esse movimento de alta, você tem um movimento de correção nessa pernada aqui, e depois ele tenta retomar a tendência. Se você for observar, essa tentativa de retomada de tendência ela falha, e aí o preço faz uma segunda correção. Porém, essa segunda correção ela não perde esse fundo aqui,
e aí você tem uma retomada da tendência. Tá? Então aqui seria um exemplo de um M2B ou de uma bandeira de alta em H2. Um ponto aqui que é legal, o mercado ele tenta reverter e aí depois tenta dar continuidade na tendência anterior. Esse movimento não tem força suficiente, os vendedores testam o apetite dos compradores novamente, esse movimento testa a região de fundo anterior, mas ele fala assim, não, o movimento é de alta e a gente continua na alta, então os compradores voltam a ganhar força. Eu acho que esse aqui é um exemplo bem interessante. E algumas dicas em relação a esses padrões. Eu acredito que esse padrão ele é muito interessante de você trabalhar, primeiro, quando você não tem uma tendência tão forte assim, ou quando depois que o preço já andou 3 pernadas, por exemplo, e você tenta buscar o preço mais embaixo. Né? Ou seja, ao invés de você estar pegando aquelas primeiras tentativas de retomada de tendência a cada pullback, você espera um segundo pullback para poder fazer a sua entrada. Com isso você vai ter um stop pequeno e você tenta andar a favor daquele movimento anterior. É um tipo de entrada muito legal. Mais uma vez, também para quem opera, às vezes está operando no período da tarde, ou depois que o índice ou o dólar já deu 1, 2 pernadas de alta, já andou um movimento forte, você espera uma correção mais profunda para entrar. É um padrão que é bem interessante. E é aquela coisa, você não precisa entrar em todo o pullback. Às vezes pode ser essa opção de você esperar um segundo pullback para poder entrar a favor do movimento. Quinto e último padrão, dos melhores padrões de price action, segundo o Brooks. Ele fala que são as wedges. Afinal de contas, o que é o wedge? Se você for estudar o Brooks, você vai ver ele falando toda hora de 3 pushes para cima, 3 pushes para baixo, 3 pernadas para cima, 3 pernadas para baixo. No final das contas, ele está falando sobre as cunhas. É uma espécie de cunha que ele trabalha. O Al Brooks ele trabalha muito a ideia de que é o seguinte, cada movimento você vai esperar 3 pernadas a favor desse movimento e depois uma correção mais profunda que pode se estender por 2 pernas ou 10 barras. Aqui é legal, porque o Al Brooks ele junta algumas coisas da análise técnica clássica. É igual o que eu falo, o Al Brooks não inventou essas coisas, ele simplesmente refinou, ele tentou avançar um pouco mais dentro desse campo de conhecimento. Um ponto interessante aqui, as wedges você pode operar como reversão de tendência ou você pode usar isso para tirar o pé quando você está operando a favor do movimento. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. É muito comum a gente sempre traçar linhas de tendência, mas o que o Brooks faz, que eu acho muito interessante, é que ele traça a linha oposta também, a linha paralela. Esse exemplo do índice aqui é um exemplo que aconteceu os 3 pushes. Tá? Geralmente na sala vocês não vão me ver entrando muito a favor do movimento quando a gente já tem 3 pernadas a favor desse movimento. O que eu estou querendo dizer? O índice está fazendo esse movimento de alta, tá vendo? Você tem um topo, você tem um segundo topo e você tem um terceiro topo. Aqui, ele faz três tentativas de retomada da tendência e você observa a linha. Você observa essa linha. Teoricamente, você espera que depois de 3 tentativas de um determinado movimento para uma direção, você espera que você tenha logo depois uma correção um pouco mais forte, que foi no caso mais ou menos o que aconteceu aqui. Então você tem 3 pernadas de alta, na terceira pernada de alta, depois você tem uma correção mais forte que se estende, por exemplo, por 2 pernas. Foi a mesma coisa que aconteceu logo para trás. Você tem uma primeira tentativa de alta, uma segunda tentativa de alta e depois uma terceira tentativa de alta. Se o preço depois apresenta alguns sinais de reversão, alguns sinais que pode corrigir um pouco mais, como por exemplo a predominância de barras de venda, a quantidade de sombras superiores se estendendo, a formação de máximas cada vez mais baixas do que as máximas anteriores, você pode esperar, por exemplo, alguma tentativa de correção mais profunda. Eu particularmente talvez teria tomado o trade um pouco mais para baixo, mas tem gente que é um pouco mais agressiva e toma esse trade logo aqui, acreditando no movimento de correção, logo depois do preço ter feito 3 tentativas de retomada da tendência e ter alguma sombra superior, alguma máxima um pouco mais baixa que a máxima anterior. Vocês podem estar estranhando que eu estou usando uma linha só para traçar o edge, a cunha, mas eu costumo usar uma linha só, mas tem gente também que gosta de usar as 2 linhas. Então, se você estuda, igual a gente estuda na análise técnica mais tradicional, lembrando que o Brooks ele é da análise técnica mais tradicional, mas a gente quando a gente estuda os autores antigos, geralmente a gente usa 2 linhas e essas linhas elas são convergentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo na queda do índice. Ele fez uma pernada de queda, fez a segunda, fez a terceira, aqui a gente já tem a configuração de 3 pernadas de queda. Depois dessas 3 pernadas de queda, a gente espera que pelo menos a correção ela seja um pouco mais forte, que você tenha pelo menos 2 pernas na correção. Caso facilite para você, por exemplo, a compra aqui, a compra nesse 5,100 do dólar, perdão, para mim é uma compra muito agressiva, geralmente vocês não vão me ver fazendo isso na sala, mas tem gente que já compra aqui. Caso você queira esperar uma confirmação maior, você pode traçar a outra linha aqui da cunha, ajustando isso aqui, você pode até pegar aquela relação do topo anterior ali também, por exemplo, você consegue ajustar essa linha e aí esperar de fato o rompimento da linha e também alguma correção para poder fazer o movimento de compra, caso você seja menos agressivo. Então lembrando, só para poder ficar o padrão
tradicional de cunha, você usaria a outra linha. Quem estuda o Brooks nem sempre vai usar essa segunda linha. Pessoal, então esse aqui é o nosso vídeo sobre os 5 melhores padrões de price action segundo o Brooks. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e comenta pra mim, você usa algum desses padrões? Você achou que é novidade, não é novidade? Qual o padrão que você mais gosta de operar dentro dessa metodologia de price action? Conta aí pra mim, eu espero na próxima. Tchau, tchau.